Claro. Boa noite, pessoal. Marcos, Rádio FEC. Boa noite, Bia. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, hoje, mais uma vez, o time conseguiu criar boas chances no primeiro tempo, teve a oportunidade de abrir o placar na primeira etapa, apesar do equilíbrio nos números, mas no segundo tempo, mesmo com um a mais, o time não conseguiu aproveitar os espaços e criar tantas chances claras de gol. E aí, após a expulsão do Vilela e o pênalti, as coisas ainda ficaram mais difíceis. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que quando o Operário estava com um a mais durante 23 minutos ali da segunda etapa, o time não conseguiu manter o mesmo ritmo do primeiro tempo e, consequentemente, não conseguiu voltar a ter o domínio das ações ofensivas, Matheus? Boa noite. Acredito que por muita afobação nossa, assim. Eu vejo que nós jogamos com um jogador a mais, só que o CSA fechou muito bem os espaços, partiu por uma estratégia que a gente já sabia e comentamos no vestiário, iria se fechar muito e querer oportunizar situações em contra-ataque. E acredito que a gente não teve essa paciência para rodar com velocidade a bola, para criar realmente a superioridade numérica que tinha em campo. Nós misturamos velocidade com bola com afobação e acabamos errando muito. Tivemos muito erros de passe, muito erros de situação de confronto, quando a gente estava com superioridade numérica, para tentar fazer realmente criar a situação de um jogador a mais em campo. O CSA soube se fechar muito bem, trabalhar nos contra-ataques. Faltou a gente reagir no momento que a gente perdesse a bola e acabamos sofrendo o gol. E já nesse gol também um jogador a menos, né? Buscamos algumas alternativas, buscamos criar situações de gol. Acredito que no futebol também, além de você ter todo o rendimento, você depende de um pouco de sorte e de azar. Hoje foi um dia que nós tivemos muito azar. Algumas oportunidades, como você mesmo disse, uma finalização do Bastos que bate na travessão e atravessa inteiro o gol, no momento que a gente estava com um a mais. Né? Então, o futebol é isso, a gente tem que seguir trabalhando. Agora temos um clássico e é pensar em vencer esse clássico, porque a gente sabe que vencendo um clássico as coisas ao natural tendem a voltar ao normal. Então, a gente tem aí 3 dias para se recuperar, se preparar e se concentrar para a gente buscar essa vitória, que não pode deixar de acontecer no terceiro jogo que não vence. Obrigado, Matheus. Boa viagem de retorno a Ponta Grossa. Obrigado. Paulinho, Lagoa Dourada. Viu exatamente aquilo que a gente imaginava, né? Muita precipitação e afobação para concluir as jogadas. Agora, os defeitos, os erros sempre aparecem na derrota. O pênalti foi justo, exatamente foi justo, porque realmente aconteceu. Mas a gente percebe também, Matheus, já no jogo passado, o Pedro Quem atrasou uma bola. Hoje o Fabiano atrasou uma bola exatamente igual. Nós temos notado que os meias, os volantes do Operário, têm insistido nesse tipo de jogada. Não tem como, Matheus, volantes ou até mesmo os meias procurarem ser mais agudos, jogar do meio para frente e não com essa bola perigosa que tem acontecido bastante. Boa noite, Matheus. É o Paulinho Ribeiro. Boa noite, e foi mais um assunto comentado no vestiário, né? Porque assim como a gente analisa os adversários analisam nós. E realmente demos 2 passos por dentro hoje muito perigosos. Jogo passado, infelizmente, fomos derrotados com um passe por dentro. E o jogo estava se desenhando hoje. Os momentos que a gente conseguia criar era levando a bola da defesa para o ataque pelos lados. Né? No momento, no primeiro tempo, com o Alex achando o passe para frente, ou o Fabiano achando o passe para frente pelos lados, eram os momentos que a gente conseguia criar a situação para chegar na linha de fundo ou para chegar em situação de finalização, o segundo tempo depois com o Sávio. Né? Mas coisas que nós comentamos também, ajustamos no intervalo. Acredito que no segundo tempo não tenha tido nenhum erro nesse quesito. Mas temos que seguir trabalhando. Né? Os nossos atletas hoje, acredito que demos uma evolução na construção de jogo, em acreditar, em confiar em passes, né? Em ter essa aproximação para a gente levar para o ataque. Alguns ajustes aí para a gente minimizar esse tipo de erro, como você acaba de comentar, esse passe muito perigoso por dentro do campo. Ivan Vinícius, Rádio Clube.
Boa noite, Matheus. Você fez uma análise aí que é exatamente aquilo que a gente viu no jogo, de que o Operário Ferroviário teve aí possibilidades de jogar pelos lados, o CSA ofereceu essa possibilidade, e no primeiro tempo o Operário teve mais volume de jogo, criou mais situações, o goleiro deles fez mais defesas do que o nosso, tivemos 2 bolas, uma do Bastos na cobrança de falta, outra do Bueno, que passaram muito próximos do gol. O problema nosso, e você matou a charada, o time do Operário do meio para frente foi bem. O problema é que do meio para trás nós estamos errando no fundamento mais básico, mais no princípio do futebol, que é errar passes e passes curtos, não são nem passes longos. E o índice de passes errados é assustador na defensiva do Operário Ferroviário, e eu coloco como defensiva não só a linha de zagueiros, mas também os volantes. E essa é uma preocupação que deve estar na tua cabeça, porque você acabou de falar que é muito erro de passe e passes daqueles que não podem ser errados, daquela forma que não se deve nunca fazer de atravessar bolas. A pergunta é, existe alguma possibilidade de corrigir esse tipo de anomalia da defensiva do Operário? Sem dúvida, eu acredito muito em trabalho e a gente tem que levar em consideração também que o futebol são processos de treinamento, né? Estou aqui praticamente um mês, acho. Existe um processo de trabalho, de repente, que era diferente do que vinha sendo aplicado. Não estou aqui para julgar o que é o certo e o que é o errado, mas ideias de futebol. E, obviamente, dentro desses processos, você, numa competição difícil dessa, você acaba procurando aplicar e os erros às vezes acontecem, né? Como também vencemos dessa mesma forma já. Então a gente tem que seguir trabalhando, ter alguns ajustes, como mesmo eu falei. Acho que é mais um jogo que a gente sai numa frustração muito grande, porque é um jogo que, como vocês mesmos comentaram, nós tivemos desempenho, nós tivemos oportunidade. E o que está faltando realmente é você ter esse poder de decisão para vencer, porque nós criamos situações reais, com um a mais mesmo, talvez num momento que nós não estávamos bem no jogo, tivemos uma finalização fundamental, talvez, para trazer a nossa vitória, que infelizmente bate na trave e sai. Depois, na igualdade numérica, quando o Vilela acaba sendo expulso, parece que a gente voltou a ter mais oportunidade. Então, são processos, a gente está no meio de uma competição nesse trabalho em construção e, obviamente, temos que procurar ajustar para minimizar esses erros que são fundamentais num fator entre derrota, empate ou vitória. Vocês estão analisando aí as nossas partidas, uma vitória de uma derrota está muito próximo, hoje o jogo é muito igual, a gente joga contra adversários também qualificados e a gente tem que realmente ter esse momento de decisão para decretar esse jogo que está muito igual em vitória, porque chances estão sendo criadas, falta a gente concretizar. Obrigado, Matheus. Obrigado. Rodrigo, Globo Esporte. Oi, Matheus, boa noite, né? Matheus, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Alex Silva, né? A gente viu que ele saiu ali com bastante dor, né? Até chorando um pouco no intervalo. Não sei o tanto que pode ficar de desfalque já para o próximo jogo, como é que você já vê isso? E também queria que você falasse um pouquinho do jogo com o Paraná, né? Você colocou agora há pouco, é um jogo decisivo para quebrar essa série e até por ser um clássico estadual, uma chance também de conseguir crescer na competição, né? Sem dúvida alguma. Primeiro falando do Alex, acho que é muito cedo ainda o momento de a gente ter um julgamento sobre o que realmente aconteceu com ele. E nessa competição, como são muitos jogos em sequência, o atleta acaba sentindo algum incômodo muscular e acaba se assustando com medo realmente de perder essa sequência de jogos. Então, ainda não sabemos exatamente o que houve com ele e nem o grau da lesão, se é que houve lesão. Então, a gente vai ter aí 3 dias para analisar. Se ele não tiver condições de jogo ao natural, temos o Sávio aí, que já correspondeu durante essa competição e tem toda a nossa confiança para, caso ele saia, ele novamente ter a oportunidade de iniciar uma partida. E é o que eu acabei de falar aqui para os atletas, né? Para você, nada melhor do que você reagir em uma competição agora tendo a oportunidade de jogar um clássico. Então, acho que as duas equipes, neste momento, se encontram em um ambiente de muita pressão pelos resultados que não vem conquistando recentemente,
nós temos nosso fator, temos aqui a nossa cobrança interna e nada melhor do que um clássico para reagir nessa competição. Então, a gente ter esses 3 dias para se recuperar bem, se concentrar e estar o mais preparado possível para vencer esse jogo diante do Paraná em casa. Obrigado, Matheus. Bom retorno. Obrigado. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite.